Oi, pessoal. Meu nome é Rony, sou professor de ciências e vou trabalhar com vocês, então, o assunto forças, aqui pelo sistema de ensino Uniavan. Então, virem a página para a gente iniciar o assunto. Aqui na página 4 nós temos uma imagem e eu preciso que vocês prestem atenção nela. Que tipo de sensação vocês têm ao analisar essa imagem? Não sei vocês, mas eu quando vejo isso aqui só consigo pensar em uma coisa, força. Tem um sujeito aqui que está fazendo muita força, aparentemente. Então, força é uma das principais razões de existir o estudo da física. E aqui a gente vai ver ao longo do capítulo como esse atributo físico. E aqui a gente vai ver ao longo do capítulo como a força é estudada. Vamos lá. A gente tem aqui o primeiro título, As Forças e Suas Medidas. Como é que a gente mede a força? Para medir a força é utilizado um equipamento bem simples chamado dinamômetro. Então, o dinamômetro ele consiste nada mais um aparelho que tem uma mola que vai ser deformada de acordo com a força exercida pelo objeto que vai ser pendurado ali. Se vocês olharem a figurinha aqui, então, vocês vão ver que quanto maior for o objeto pendurado na mola, mais força vai ser exercida sobre ela, ou seja, mais puxada para baixo ela vai ser. Então, maior vai ser a força. Pessoal, a força ela utiliza uma unidade chamada Newton, representada pela letra N. Então, essa unidade chamada Newton ela foi criada em homenagem a Isaac Newton, um dos maiores físicos da história. Agora, falando em unidade de medida, não é só o Newton que existe, existem diversas outras unidades de medida para diversas outras forças que existem aí. Força não é a única coisa que pode ser medida em física. Existem várias outras grandezas físicas que podem ser medidas, e essas grandezas físicas elas são medidas de acordo com as suas respectivas unidades de medida. Pessoal, só um parêntese. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, como tempo, força, comprimento, volume, dentre outras várias. Então, para poder fazer uma medição mais uniforme dessas grandezas físicas, o Sistema Internacional de Unidades estabeleceu alguns padrões para que todos os locais eles tivessem uma base de como fazer essas medições. Imagina só como seria complicado se cada país, dentre os vários que existem no planeta, medissem as grandezas físicas da sua maneira. Ia ser bem difícil a comunicação. Se fosse me comunicar com um cientista do Japão, por exemplo, e lá eles tivessem uma medida totalmente diferente. Pensa no trabalho só que seria para que a gente se entendesse. Então, o Sistema Internacional de Unidades padronizou essas medidas. É claro, ainda existem alguns países que utilizam unidades de medidas diferentes dos outros, mas isso aí foi muito reduzido a partir da implementação das medidas criadas pelo sistema internacional. Agora, virem a página aí, por favor. Olhem essa figura que tem aqui no início da página 6. O que vocês estão vendo? Uma família trabalhando unida, certo? Unida para empurrar o carro que deve ter pifado no meio do caminho. O que a gente percebe aqui é que para poder mover o carro é necessário que todas as pessoas que estão empurrando ele façam força junto. Então todas elas estão aplicando a sua força no carro para que ele se movimente. Aqui, pessoal, a gente vai ter um dos exemplos práticos de como a força pode ser utilizada no nosso dia a dia. Para entender melhor essa situação, eu vou explicar para vocês como que a gente calcula essa força que está sendo exercida. Então, pessoal, aqui embaixo a gente tem uma fórmula que ajuda a ilustrar como essas forças podem ser utilizadas para mover o carro ou para qualquer outra situação. Essa fórmula ela possui dois componentes. O chamado R, que é a força resultante, é o total de força que está sendo exercido sobre determinado objeto. No caso aqui, sobre o carro. Depois aqui do sinal de igual, a gente vai ter o somatório das forças que estão sendo envolvidas. Então, F1 é a força 1, F2 é a força 2, F3, F4, F5, força 4, 5. Essas forças, elas são somadas de acordo com a quantidade de elementos que estão fazendo força. Se a gente olhar aqui na imagem, nós estamos vendo que tem 4 pessoas empurrando o carro. Então, seriam 4 forças que somadas dariam uma força resultante. Como é que ficaria a fórmula no exemplo aqui da imagem? R, força resultante, igual F1, força 1 da pessoa 1, mais F2, a força 2 da pessoa 2, mais F3 mais F4, a força da pessoa 3 mais a força da pessoa 4. Essas forças unidas todas, então, resultam na força resultante. Claro, essas forças todas elas vão ser de intensidade diferente. Às vezes um dos elementos aqui faz mais força, o outro faz menos. O que a gente não pode esquecer é que o somatório dessas forças todas ela utiliza a unidade chamada Newton, como a gente já viu anteriormente. Agora, vamos virar a página. Aqui na página 7,
a gente vai ver uma situação um pouquinho diferente. O que a gente viu na página anterior era um somatório de forças para atingir um objetivo, no caso, mover o carro. Então as forças elas estavam todas na mesma direção, no mesmo sentido. O que a gente está vendo aqui é uma situação um pouquinho diferente, certo? O que a gente está vendo aqui é que as forças elas não estão indo na mesma direção, ou seja, elas estão se opondo umas às outras. Como é que a gente faz para calcular isso? A fórmula ela é muito parecida. Novamente, a gente vai ter o R de força resultante. Depois do sinal de igual, nós vamos posicionar novamente as forças. No caso aqui nós temos duas pessoas, então força 1 e força 2. Só que ao invés de utilizar um sinal de mais, eu vou utilizar um sinal de menos, porque eu não estou somando forças. Eu estou colocando uma força contra a outra. Então, no caso, quem que ganharia essa disputa? Difícil saber. Mas vamos supor que um elemento utiliza a força de 120 newtons e o outro utiliza uma força de 100 newtons. O que, que ia acontecer? Eu ia colocar isso na minha fórmula, ia ter R igual 120 menos 100. Ou seja, eu ia ter uma força resultante de 20 newtons. A pessoa que tivesse a força de 120 newtons, então ia ganhar a disputa. Ela ia ter um pouquinho mais de força do que a outra, então ia conseguir fazer a sua força prevalecer. Agora, pessoal, liga a página aí, por favor. Então, pessoal, tanto aqui na página 8 quanto na página 9, nós temos atividades que podem ser resolvidas utilizando o conhecimento visto anteriormente. Por enquanto é só, nos vemos no próximo vídeo.